Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético e eu estou aqui hoje com o Osiel Scott para ele contar para nós a sua trajetória na Igreja Cristã Maranata. Ele que ficou lá por mais de 10 anos como pastor e acabou decidindo contar um pouco do que ele viveu lá dentro, na pele, e testemunhou também que o fez, no final das contas, sair de lá, abandonar o barco. Ele vai falar desde a história da Igreja Maranata, um pouquinho sobre profecias, dons espirituais, dízimo, como é a formação dos pastores e o que teve de tão controverso ali dentro que o fez mudar de ideia sobre permanecer lá como pastor. Antes de a gente começar, eu quero agradecer a todos que estão chegando aos pouquinhos aqui na live. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não está inscrito. Considere se tornar membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. Lembrando que quem é membro do canal tem 25% de desconto nos cursos e clubes do livro lá no Instituto Ponto Azul. Tem um link embaixo para quem quiser conhecer um pouquinho o projeto. E a gente está com um curso agora sobre psicologia das seitas, que começou há 2 semanas e fica tudo gravadinho na plataforma. Quem chegar um pouquinho depois pode acabar aproveitando tudo que está gravado por lá e ainda pegar algumas aulas ao vivo que vão até maio. Então, ó, hoje é 4 de abril, temos mais 6 aulas pela frente e tá bacana demais. O Osiel ganhou a inscrição lá no curso, porque meus convidados acabam tendo como cortesia a inscrição no curso corrente lá do Instituto Ponto Azul. Então, a gente vai trombar com o Osiel por lá. Agradeço a todos os membros, o pessoal que está chegando aos pouquinhos, deixando o seu boa noite por aí. E, Osiel, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Vai ser uma conversa muito legal, tenho certeza, muitas coisas interessantes vão ser compartilhadas. Eu gosto de começar, inclusive, fazendo uma ressalva de que o canal não é contra a religião, não é contra a fé. A gente está aqui para poder conscientizar as pessoas sobre coisas que não são muito legais que ocorrem em contextos religiosos, para vocês terem mais informação e poderem tomar decisões mais conscientes. Se algum pastor ativo na Igreja Cristã Maranata quiser vir ao canal, fazer um contraponto, enfim, seu direito de resposta será atendido, então as portas estarão abertas para vocês. Então, obrigado, Osiel, se apresente aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Boa noite, Daniel, cada ouvinte aí que está participando. Espero que esse momento que vamos passar juntos seja proveitoso aí para todos. E eu acredito que nós temos aí muita coisa legal para conversar. Com muito respeito, eu sempre digo que eu saí, fazem 4 anos que eu deixei a instituição, mas eu deixei para trás pessoas que eu amo de paixão, sabe? Pessoas que marcaram a minha vida, pessoas que é, eu costumo dizer que se eu pudesse eu entrava lá e tirava-os de lá, à força, porque o amor por eles é grande. Eu tenho família lá dentro, então assim, eu tenho respeito pelas pessoas, com muito temor, mas vocês vão ver durante a live que eu não tenho nenhum respeito pela instituição, porque a coisa é muito sério o que acontece lá. Então a gente vai bater esse papo aí com muito temor e vamos seguir, né? Legal, legal. Conta pra gente então um pouquinho da história, da fundação dessa igreja, Osiel. Eu confesso que eu não conheço, nunca dei uma olhada assim com calma, só bati o olho quando você comentou, né, da igreja, mas eu tô assim bem por fora, viu? Eu vou aprender tudo hoje aqui com você. Espero que sejam informações precisas, mas eu vou dar depois uma checagem aí com mais calma. Nos sites, enfim, nos canais aí a respeito da ICM, né, que dizem. Isso. Eu costumo dizer, Daniel, que a gente tem que ser muito coeso naquilo que a gente fala, porque a gente está brincando com vidas humanas. A fé é algo muito sério. Nós não podemos brincar com isso. A pessoa pode ser ateu, pode ser evangélico, católico, espírita, budista, seja o que for. E não só pela Constituição do nosso país, mas até como ser humano, nós temos que ter respeito às pessoas. Então, eu procuro muito não ofender pessoas. Eu acho que eu sou assim. Eu tenho uma experiência, Daniel, deixa eu contar um pouquinho da minha vida primeiro, só para a gente chegar no assunto Maranata. Eu tenho mais de 30 anos que eu sou cristão. E tem 4 que eu estou fora do sistema religioso.
eu decidi a não estar mais no sistema religioso. Eu tenho um grupo que caminha comigo hoje, mas não estou no sistema. Mas há 26 anos atrás foi quando eu conheci a Igreja Cristã Maranata. Eu já estava numa caminhada cristã, então, assim, se você perguntar, a sua fé abalou com tudo que você viveu? Daniel, não. Hoje eu amo mais a Cristo. Hoje, mais certeza eu tenho que Jesus é vivo, né? É a minha fé, porque tudo que eu passei vamos chamar a Maranata de ICM daqui para frente. Tudo que eu passei na ICM, eu e minha esposa, e ainda nós ficamos firmes, é porque tem um Deus que sustenta, porque foram coisas lastimáveis. Então, nós conhecemos ali há 22 anos atrás, a Maranata, a ICM, ela é uma igreja que surgiu em 1967, aproximadamente, no estado do Espírito Santo. E é um grupo dissidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Essa é a origem da Igreja Cristã Maranata. Mas quando eu a conheci, já estava um trabalho estabilizado, já tinha muitas igrejas no Brasil, e até acredito que ela cresceu pouco nesses últimos anos, devido a muitas controvérsias, né? Houve escândalos financeiros lá dentro, pastores foram presos, e isso são processos públicos, né? Então, diante de tudo isso, a igreja, ela teve uma decadência. Hoje, eu estou 4 anos fora, mas a minha irmã, ela faz parte de lá, ela é esposa de um pastor de lá, né? Pessoa até que amo muito, mas ela não concorda, não acredita nada que eu falo, porque a seita religiosa, ela faz uma lavagem cerebral na pessoa. Então, é muito difícil você convencer alguém a sair de uma seita religiosa. Eu costumo, por isso que eu falo, Daniel, que eu creio mais em Cristo hoje, porque de que eu passei, sair de lá vivo e hoje amar Jesus é só por Deus mesmo, porque a seita faz uma lavagem cerebral e a pessoa não consegue ver a verdade, ela não enxerga a verdade, ela só consegue enxergar aquilo que os líderes querem que eles enxergam. Então, na origem, vamos voltar um pouquinho na origem da Igreja Cristã Maranata. A igreja cristã, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja que ela não crê que os dons espirituais continuaram para a igreja. É o que se chama na teologia de igreja cessacionista. Ela cessou-se os dons espirituais. E quando nós conhecemos a igreja cristã Maranata, lá tem um local de reuniões que chama Manaim, e é muito passado para nós que a igreja ICM surgiu de um grupo que estava ansioso por uma experiência a mais com Deus, com o Espírito Santo. Então, eles resolveram a deixar a igreja presbiteriana, uma vez que ela era histórica, tradicional, né? E eles queriam essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Esta é a versão que a Igreja Cristã Maranata transmite para os seus membros. É isso que eu criei. Durante mais de 10 anos, eu aceitei e acreditava piamente que um grupo de irmãos cheios do Espírito Santo, né, buscando uma renovação espiritual, começaram a Igreja Cristã Maranata. Mas, há uns 2 anos atrás, eu conheci a outra versão da origem da Igreja Cristã Maranata. A gente sabe que toda a história tem mais de uma versão. É lógico que muitos que vão ouvir essa live vão dizer assim, não, mas eu acredito na versão da ICM, e é direito, como eu acreditei durante 12 anos. Mas os acontecimentos que eu presenciei lá dentro, eles vão corroborar a versão do Joel Brinco, né, que ele é um membro, né, um pastor, um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele conta a história da igreja de Vila Velha, e tem um capítulo dele, a partir da página 25, que ele conta como foi esse cisma, né? Como foi essa cisão que houve naquele período. E olha, Daniel, não é nada agradável, não. O que ele fala no livro
você vai perceber, e os nossos ouvintes aí, que houve uma rebelião que Gedeti Gueiros, na época, diácono, presbítero lá da igreja presbiteriana, que ele era um homem que não aceitava estar debaixo do domínio de ninguém. Isso está escrito no livro do Joel Brinco. Isso não é opinião de Osiel. E é um livro público, todos podem ler. Que houve uma votação para pastor da igreja, que é que é Seria esse livro aqui, seria esse Osiel? livro, é Joel Ribeiro Brinco, né? Igreja Presbiteriana de Vila Velha, isso mesmo. Tá. E nesse livro, a partir da página 25, ele conta a história do surgimento da ICM. E ele diz o seguinte, que houve uma eleição onde o irmão do Geodeti Gueiros era candidato e perdeu a eleição. E já havia muitos problemas antes com eles. Eles não aceitavam. O Geodeti tem um perfil, aí eu posso falar que eu vi isso aí acontecendo, por isso que eu digo que a versão do Joel, ela identifica a verdade maior, porque ele não aceita ninguém falar não com ele. Geodeti é um homem dominador que não aceita não. Os pastores sabem disso, isso é público, que ele faz com todo mundo, com pastores, no público. Desculpa, ele é quem, Osiel? Geodeti Gueiros, ele é o Hum. presidente da ICM hoje, Ah, o presidente atual, entendi. é o presidente atual. Na época, ele era presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, de Vila Velha. E ele, então, quando o irmão dele perdeu a eleição para pastor daquela igreja, ele começou um balafuá dentro da igreja lá, como diz aqui o bom mineiro, e, e só sossegou quando ele abriu essa nova igreja, que no início chamava Igreja Cristã Presbiteriana. Joel Brinco ainda diz que ele usou o nome presbiteriana apenas para granjear membros, porque logo após ele tinha um pequeno grupo, ele já tirou o nome presbiteriano e colocou então ICM, Igreja Cristã Maranata. E aí que entra o Daniel, começa a revelar um lado muito obscuro da Igreja Cristã Maranata. E tudo isso que eu vou contar aqui, eu comecei a descobrir a partir do ano 2015. Veja bem, a ICM, ela trabalha com o que chama-se revelação. Tudo lá diz ser revelação de Deus. Tudo. Para namorar, para casar. Lá tem uma prática que chama consulta a palavra, né? Fecha o olho e abre a Bíblia para ver se Deus fala. E não estou dizendo que Deus não fala através disso, mas não se pode. Essa doutrina é uma doutrina equivocada, eu já tenho até vídeo falando disso no meu canal. Mas veja bem, tudo é revelação. Quando a gente chega lá, foi a minha experiência, e eu creio que é a experiência da maioria das pessoas que chegam lá, ficam encantados. Meu Deus, aqui Deus fala, tudo é por revelação. Olha que coisa linda, né? E uma das coisas que é passado para nós, que as doutrinas que surgiram lá na origem, na formação da igreja, foram também revelações de Deus. Elas são doutrinas que nenhuma outra igreja tem. Eles têm o prazer de bater no peito e dizer: só nós temos isso. O Foi diferencial revelação, deles. Ah, é, foi revelação de Deus para esta obra. E eu confesso, aquilo encanta as pessoas. A lavagem cerebral, você que é estudioso da área, você com certeza tem mais conhecimento disso que eu, mas a lavagem cerebral, ela é um processo gradativo, lento, é dia após dia, é igual a galinha comer milho, né? Grão por grão. E quando eles vão passando que aquelas doutrinas foram revelações de Deus, você vai ficando maravilhado, sabe? Meu Deus, ninguém tem isso. revelações a quem, Osiel? Primeiro, eles dizem que foi ao grupo, Certo. certo? Mas a experiência nos mostrou que quem sempre mandou na Igreja Cristã Maranata, e eu posso falar, porque se você, qualquer cidadão que tem um pingo de cérebro e assistir uma escola bíblica dominical desse, que hoje é pública, vai ver que quem manda é Geodeti. Geodeti
veja bem, poucos dias alguém me perguntou assim: a igreja evangélica tem papa? E os evangélicos criticam a Igreja Católica Romana, e um dos pontos é a autoridade do Papa, né? O que o Papa fala é a voz de Deus, é o representante de Deus na Terra. Só que, infelizmente, não só a Igreja Cristã Maranata, mas no caso, né, nós estamos falando dela, o Giudetti, que é o presidente da igreja, ele é o Papa da igreja em CN. Ele manda e desmanda. Ele diz: eu tive uma revelação. Não existe lá nenhum pastor que tem coragem de questioná-lo. Nenhum. Entendeu? Eu acho que o único homem que enfrentou Giudetti na vida foi eu. Depois nós vamos contar a história aí. Todos, como diz o bom mineiro, enfia o rabinho no meio das pernas e ele manda e desmanda. Uma vez eu perguntei a um pastor, eu estava lá ainda, amigo meu, era amigo, né? Que agora não tem mais amigo pastor lá, não. Eu sou o anjo caído, eu sou o rebelde. Mas eu perguntei a esse Apóstata. pastor, Eles chamam lá de apóstata também? apóstata, sambalai, tudo quanto é nome pejorativo que existir. Quando Tá. eu saí, eles disseram que Deus mostrou lá que Deus estava varrendo o lixo da igreja, né? Glória a Deus. Sou lixo mesmo, louvado seja Deus. Mas Jesus me reciclou. Mas o que acontece é o seguinte: o Judeti tem uma capacidade de domínio muito grande. E eu até entendo, o Daniel, que ele acredita nisso. Judeti acredita que ele é tipo assim um Moisés, sabe? Eu estava vendo um dos seus vídeos aí, falando, né, que a psicopatia dentro dos líderes religiosos, então não preciso eu dizer, tem os traços de psicopatia, assim, estão ligados fortemente aos líderes, né? Vamos generalizar. Mas veja bem, para quem sabe, ele é um pinguelito. A verdade é que ele domina, ele manda, desmanda, ele acredita que ele é o Moisés, que vai levar um povo à terra prometida. Então, as revelações que ele sempre pregou que foi no corpo, hoje eu tenho certeza que 99,9% vieram para ele, da cabeça dele. Então, ele é o central revelador de Deus. Poucos dias, deve ter isso uns 5 anos, eu estava lá ainda, ele falou que sentou na mesa para tomar café com Jesus. É, Tá bom. E uma loucura, Daniel, tão grande. Rapaz, nossa Deus. Existe um livro de um outro louco, que chama Benny. É tanta loucura do Benny que ele pediu perdão. Ele é um pastor americano, e ele pediu perdão aos seus seguidores. Ele falou que fez muita loucura que não devia ter feito. Ele escreve no livro que ele tomou café com o Espírito Santo. O Giudetti leu o livro, opa, isso é bom. Plágio. 90% do que é falado na ICM é plágio de algum lugar, que nós vamos provar aqui. E eles falam que são revelações de Deus, entendeu? É uma coisa meio maluca, tá? Eu Eu me lembrei acreditava. da igreja, na verdade, é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, eu acho Os que é, mormons. né? Que o Joseph Smith também Isso. teria tido encontro com, não sei se Elias, com Jesus, e recebeu revelações do anjo morônico, as placas de ouro, escrevendo coisas aí que, enfim, seriam a terceira revelação. Tá me lembrando um pouquinho uma história assim, tem um pouco essa pegada assim Tem. de. Tem, tá. Porque, na verdade, é o seguinte: toda seita cristã e pseudo-cristã, e eu acredito hoje que a ICM ela tá deixando de ser seita, ela já é há muito tempo. Eu acho que Deus é a sua origem, eu só não via. Eu entendo que ela está deixando de ser uma seita pseudo-cristã para pseudo-cristã, porque ela está trazendo coisas assim absurdas para é, dentro dela. Mas essa pegada de visão, toda seita, os seus líderes tiveram alguma revelação especial. Você vê o Adventismo do sétimo dia, né? O Ellen White, você vê o Tabernáculo da Fé, né? O William Branham, o profeta, os Mormons que você citou, o Testemunho de Jeová,
E por aí vai. Todos E tiveram. várias profecias que foram uma furada sobre fim dos tempos, por exemplo. É. O próprio Joseph A Smith ICM tem também estudos, ela tem bastante. tem estudiosos que encontraram evidências de que o Joseph Smith teria criado muitas dessas histórias por conveniência, para ele ter acesso a mais mulheres, dizendo que foi uma revelação que Deus deu a ele de que os homens poderiam se casar com várias mulheres, né, para terem a poligamia. Então tem várias coisas assim que descobriram e aliás, até já o denunciaram supostamente, tá, gente, de charlatão por vários motivos, não só por esse aí. Então, tem vários É. rastros bem sombrios, né, nessas histórias aí, nessas ramificações de igrejas cristãs, né, Osiel? O Giudetti não foi ainda denunciado como charlatão, não, sabe? Acredito que não. É porque ele. Até porque ele está muito já de idade, né? Acho que tem mais de uns 90 anos. É muito forte ele, sabe? Tem uma É. saúde fera. Uhum. Está com 90 anos e não larga o osso por nada. Veja bem, você falando aí sobre esse último ponto aí, a ICM também ela tem muitas revelações de oportunidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós vamos voltar no início lá, mas só pegando essa pegada que você falou aí. Lá tem uma revelação, que o púlpito da igreja tem que ter um arranjo de flor. Todo pessoa da ICM sabe disso. Aquele arranjo de flor é uma luta na igreja, foi a vida toda, porque as irmãs precisavam comprar do bolso dela, porque a ICM bate no peito orgulhosa e não cobra dízimo, ela não fala de dízimo na igreja, não fala mesmo. Mas, em compensação, ela explora os membros para manter as coisas. Explora com serviço, explora com ofertas. As irmãs, por exemplo, tem um trabalho das irmãs, tem que dar oferta para manter arranjo de flor. Todo culto tem que ter um arranjo de flor no culto. Aí as irmãs descobriram, isso eu estava lá ainda, eu vi acontecendo, então eu falo de propriedade. As irmãs descobriram que se comprasse mais flores por vez, ficava mais barato. Mas aí tinha que guardar na geladeira. O consumo de energia começou a aumentar nas igrejas por causa das geladeiras ligadas. Aí doeu no bolso do presbitério. Aí a revelação mudou. Pra você ter ideia, a revelação até o tamanho do arranjo tinha que ser tantos centímetros, essas bobeiras. Bem Loucura. específico, assim. É. Aí, Ah. quando começou a consumir mais energia, aí Deus deu outra revelação. Desliga a geladeira e põe um vasinho de flor viva lá, põe um vasinho de flor que não tem problema mais não. Como Então, é que é essa muito. revelação, Osiel? Isso acontece, digamos, durante um culto para todo mundo ver e o pastor e a pessoa, olha, acabei de receber direto do Espírito Santo que ou não é bem É, assim, são dois momentos. tá? As orientações doutrinárias, aquelas que vêm do presbitério para ordenar as igrejas cá embaixo, somente revela para eles lá. É um grupo que eles têm lá e vem de lá pronto. Agora, nos cultos também há esse tipo de manifestação. E eu confesso o seguinte: eu sou uma pessoa que eu creio que Deus fala. Eu costumo dizer que o homem que crê em Deus e acha que Deus não fala mais, ele está dizendo que Deus é mudo e tal. Ou então você não crê em nada. Melhor ser como você, não crê em nada. Agora, se eu creio em Deus, eu creio que Deus fala. Deus pode falar comigo através de uma criança, através de um pássaro, através de uma árvore, através da palavra dele, através de um homem. Mas essa coisa, inclusive, Daniel, eu vou fazer aqui, Daniel, uma confissão pública que agora que eu fiz. Eu já fiz no meu canal. Eu pedi perdão a Deus quando eu saí de lá, porque muitas das vezes eu entreguei as chamadas revelações que hoje eu sei que foram frutos da minha emoção. Eu, assim, eu até me quebranto porque eu estava lá. Eu entreguei. Eu muitas das vezes falei, ó, o Senhor mostrou com a sua vida. E hoje eu sei que muitas delas não eram. Mas como que eu acreditava que era? Vou te contar. Vamos supor, eu vi uma lâmpada acesa sobre a sua cabeça. É mais ou menos assim. Aí o outro irmão vinha, eu também vi. Foi igual, então é de Deus mesmo. Então, na verdade, há uma alucinação como é que eu digo? Há de certa forma, uma. Como é que meu filho chama? Há uma alucinação em comum, sabe? Coletiva, uma Coletiva, histeria coletiva. uma histeria Ah, coletiva.
porque é um passando para o outro e todos estão vendo a mesma coisa. Eu não estou dizendo que nunca manifestou dons lá, porque eu vi coisas se cumprindo, entendeu? E Deus usa, não é porque é a igreja cristã Maranata. Deus usa porque às vezes um fiel que está lá dentro, que ele crê. Então pode acontecer. Eu vi curas, eu vi, como eu vi fora também. Mas 90, eu vou pôr um número baixo aqui. 99% que se fala lá são frutos de emoções, do conhecimento. Para você ter ideia, quando eu saí de lá, um casal que me procurou e falou: Pastor, eu estou numa luta com fulano e fulano, porque eles ficam sabendo dos meus problemas e fica me entregando dom na igreja com os problemas que eu tenho. Então, assim, todo mundo sabe que muito do que acontece lá é coisa, só que ninguém tem coragem de falar, entendeu? Então, assim, é uma histeria coletiva. Há uma experiência, Daniel, eles não gostam, eu sou caído porque eu conto o que eu vi nos bastidores, né? Aí eles ficam doentes, né? Um pastor foi orar com uma irmã, e essa irmã era solteira. E lá, uma das formas de revelações é chamada interpretação de línguas. Um irmão fica falando as línguas enroladas, né, chamada línguas estranhas, e o outro irmão ele faz uma interpretação. Entende-se que não é uma tradução, é uma interpretação. Outras igrejas usam essa prática também. E esse irmão, esse pastor, é um pastor. Então, eu não estou falando de um membro novo, um neófito. Estou falando de um, né? Ele foi orar com essa irmã é solteira. Só que ela tem uma irmã casada que era muito parecido fisicamente com ela. E ele começou a orar e tal, a interpretação, e falou: Minha filha, eu estou cuidando do seu marido, eu estou cuidando do seu filho. Então, tudo bem. Isso já era motivo de, sim, de uma, né? Agora, o pior veio. Eu fui para a Uhum. reunião de pastores, eu levei esse assunto para a reunião de pastores. E antes de começar a reunião, eu chamei alguns pastores, porque o pastor estava presente e tal. Eu chamei alguns pastores que eram pastor há mais tempo que eu. Falei: olha, aconteceu uma situação lá muito desagradável. O companheiro foi orar por uma irmã, aí contei o caso. E eles levaram na maior brincadeira. Sabe o que eles disseram? Ah, talvez o Espírito Santo enganou, né? Sério. Os Então, assim, espíritas dizem que são espíritos zombeteiros, que estão ali só para é, poder é, enganar as tá. pessoas do centro e tal. Sem Mas espera aí, comentários, a né? oração em línguas foi feita pelo pastor? Não, lá é o seguinte: os dois Ah, começam a falar em línguas, os os dois. dois. Aí um continua falando em línguas e o outro começa a falar palavras em português interpretando. Tipo uma interpretação, entendeu? Mas não é Ah, tradução, chama-se entendi. interpretação. Está lá em Coríntios, capítulo 12, né? Falar dos dons espirituais, há uma explicação. Os sensacionistas dizem que esse dom que está lá escrito Deus manifestou uma língua estrangeira. Por exemplo, tinha muitos. A Bíblia fala assim: os persas, os medos, todos ouviram falar em suas línguas. Então, houve um milagre lá que a pessoa, vamos supor, eu estava falando em português, o francês estava entendendo em francês. É isso que o presbiteriano, por exemplo, explica dessa forma. Mas o pentecostal não, ele acha que. Tá, então, eu também crio nisso aí e tal. Deixa pra Hoje lá. você não acredita mais nesse poder espiritual de falar em línguas? Vou falar, eu acredito. Só que eu vi tanta meninice na minha vida, tá? E está acontecendo, é só você entrar em qualquer canal de igreja neopentecostal que você fica, o cabelo arrepia. É tanta meninice com profecia. É profecia de desgraça, é profecia que o presidente vai ganhar, é profecia que o presidente vai perder. É uma meninice. E eu hoje, eu creio, mas eu prefiro falar: Senhor, eu não quero isso para mim. Se algum dia Deus quiser que isso aconteça na minha vida novamente, que seja genuíno, assim que eu falo: Senhor, tem que ser genuíno. Se eu entregar uma profecia para alguém, tem que cumprir. Porque eu não aceito mais aquele negócio que entrega, aí não cumpre e fala assim: porque o fulano não teve fé. Isso é baboseira da carne. Né? Isso Aí você se esquiva de qualquer questionamento, de qualquer crítica, né? Você joga a culpa no outro que e tinha isso, pouca fé. isso acontece demais, entendeu? É terrível, né? Mas, como eu disse no início, eu creio que Deus fala, sabe? Há poucos dias Deus falou comigo através de um bêbado. Um bêbado, rapaz, o cara estava caindo. Eu estava num local, numa festa de aniversário, e um rapaz, ele é parente de um familiar meu, mas ele não me conhece.
Ele, na hora que ele estava indo embora, eu fui lá despedir dele, ele me deu um abraço, ele falou coisas no meu ouvido que é de Deus. Bêbado. E daí? Precisa de um pastor ficar lá na frente fazendo palhaçada para aparecer? Não. Esse é o problema, é a pessoa se autopromovendo. Eis meu filho que eu falo contigo. Isso é autopromoção, entendeu? Terrível isso. Como se só os pastores tivessem esse poder, esse domínio, esse canal privilegiado de comunicação com o É, Espírito Santo. no caso lá, nem são só os pastores, tá? Mas são aqueles grupos, aqueles irmãos, e são os procurados. Quando alguém vai receber a oração, já vai lá naquele irmão, ó, porque Deus vai falar comigo. O sujeito não lê a Bíblia, o sujeito não vive o que Jesus ensinou, né? Eu costumo dizer o seguinte: Jesus falou assim: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma profecia extraordinária, né? Aí o cara lê, dá nada. Aí chega lá um comedor de arroz e feijão, fala assim: Ó, eu vi que o Senhor está aqui hoje. Ai, Jesus, obrigado, Jesus. Então, isso é tudo meninice, entendeu? É coisa séria, vamos deixar para lá, né? Agora, É. voltando à origem, foi ensinado para nós, ali na ICM, que as doutrinas que deram origem, eu vou citar algumas aqui: clamor pelo sangue de Jesus, consulta à palavra, meios de graça, e as doutrinas que foram surgindo depois, por exemplo, quinta medida, cantares de Salomão, eles pregam muito cantares de Salomão, que eles falam que estão alcançando algo que nenhum grupo está alcançando na Terra. Então, e quando a gente chega lá, a gente fica um pouco fantasiado com aquilo, sabe? Fala, nossa, que coisa linda. Pega um versículo isolado lá, cria uma aberração, é, e fala que foi Deus que revelou. Mas veja bem, e eu acreditei durante 12 anos da minha vida, eu acreditei que realmente tudo que vinha do presbitério eram revelações de Deus. Por isso que eu falo que tirar uma pessoa de uma seita religiosa é mais difícil que tirar do vício da cocaína. Eu trabalho aqui com pessoas, hoje eu faço um trabalho com pessoas que usam drogas, então a gente tem um trabalho aqui corpo a corpo, sabe? As pessoas pedem socorro, me ajuda, né? Hoje mesmo eu recebi uma mãe em prantos, ajuda meu filho. Você vai conversar com o cara numa seita religiosa, ele já passou do céu, então não tem como ajudar, é muito difícil, entendeu? Mas a doutrina, e eu acreditava, quando foi 2015, a primeira vez que eu descobri que o que vinha do presbitério eram realmente mentiras. Eu posso usar a palavra mentira, vou explicar por quê. Tinha Eu a comecei a intenção mesmo de enganar, só para ver se a gente está na mesma página. Quando você fala mentira, a pessoa está querendo enganar os outros. Seria com essa intenção? olha, eu não sei se eles fazem com esse propósito, mas eles sabem que é mentira. Hum. Vê se você entende. Eu vou te explicar lá, vou chegar lá. Tá, tá. Porque eu não estou na mente da pessoa lá, né? Mas veja bem, o que acontece, 2012, quando houve o escândalo lá financeiro, pastor foi preso, inclusive o pastor Geodeti foi preso, pastores foram presos. Eu não estranhei aquilo, porque até quem é maduro na fé, está escrito, Jesus falou assim, é necessário que aconteçam-se escândalos. Então aquilo não me abalou. O que me abalou foi depois, porque esses que foram presos voltaram para o poder novamente. E falaram que foi revelação de Deus. Eu falei, espera aí. Primeiro Deus não revelou para revelar a podridão que estava lá dentro. Um desvio, gente roubando, gastando dinheiro à vontade dos fiéis. Roubaram muito dinheiro, tá? O desvio foi mais de 20 milhões. Isso aí a gente fala porque está no processo criminal. Então, eu posso falar que ninguém Coisas pode que já falar que foram não. julgadas, né? Não é. Julgado, tá até público, é processo É. público, né? E tiveram presos e tal. Aí depois Deus revela para aqueles que estavam envolvidos no crime, alguns que nem estavam envolvidos no desvio de verba. Mas o que aconteceu? Para proteger a obra, né, como eles chamam a obra, para proteger, eles começaram a sumir com documentos, eles ameaçaram testemunhas, tem lá no processo, ameaça testemunhas. Então, quando eles voltaram, qualquer ser pensante, e eu sou assim, não sou o mais inteligente da Terra, mas também acho que eu não sou o mais tolo. Falei, gente, Deus revelou para eles voltarem,
A vida toda eles pregaram que se acontecesse um problema aqui, porque eles falavam muito mal das outras igrejas, sabe? E diziam o seguinte: se acontecer aqui, aqui não fica, né? Agora Deus vai revelar para eles ficarem? Isso está errado. Aí eu comecei a suspeitar. Mas em 2015 eu tive a prova concreta. Veja bem, eles têm lá o estudo que chama quinta medida. E como que eu descobri? Foi por acaso. Nós tivemos aqui em Manhumirim, eu moro na cidade de Manhumirim, uma cidade pequena, um evento foi transmitido pelo satélite. E quem pregou nesse evento foi lá o presidente da igreja, o senhor Geodeti. E a mensagem foi quinta medida. O que é a mensagem quinta medida? Para você entender e os nossos ouvintes. As três medidas humanas aqui são largura, profundidade e altura, né, que as três dimensões que a gente chama, né? Você vai ver um filme 3D, né? É isso aí. A quarta medida foi que Einstein detectou, que é o tempo. E o que é a quinta medida? É uma elevação espiritual. No início, eu estranhei muito, porque ela é uma mensagem de cunho gnóstico, né? Você se elevar pelo conhecimento. Eu estranhei muito, porque pregava muito contra o gnosticismo, né? Porque o gnosticismo foi um grande inimigo do cristianismo. Mas tudo bem. Nesse evento, foi convidada uma pessoa por um familiar meu, que ela é pertencente de uma religião meia mista com esoterismo e espiritismo. É uma religião um pouco meia confusa lá. Tem aqui na minha cidade. E ela foi nesse evento convidada. Quando terminou o evento, ela procurou esse familiar que convidou e falou com ele assim: olha, eu gostei demais do trabalho, porque o que foi pregado aqui hoje é o mesmo que prega lá onde eu vou. Quando ele veio me contar, eu falei: meu Deus, tem um negócio errado. Porque estava sendo transmitido para nós que aquilo era uma revelação do Senhor. Ai, Jesus. Uma revelação do Senhor para esta obra, né? Eu vou procurar saber, ué. Tem internet, eu tenho, né? Quem tem boca vai a Roma, quem tem internet descobre o mundo, né? Eu entrei e comecei a procurar quinta medida daqui, apareceu a mensagem que chama quinta dimensão. Tem vários tipos dessa mensagem, mas uma delas que eu encontrei é justamente altura, largura, profundidade, tempo e a elevação espiritual. Mesma mensagem. Foi na internet, fez um plágio, mudou o nome dimensão para medida e trouxe para a igreja e falou: doutrina para esta obra, revelação de Deus. Ô Daniel, quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, Jesus amado, eu fiquei louco. Fiquei mesmo, hein? E falei: mas talvez, ainda na inocência, querendo acreditar, e eles são homens sérios, falei: talvez foi copiada nossa, né? Fui procurar data, achei um livrete de 1970. Então é o seguinte: foi plágio, vergonhoso, esdrúxulo, mal feito, de uma mensagem esotérica, nada contra religião esotérica, só que não é para nós. Ainda mais falando que foi revelação de Deus. O que eu fiz? Eu escrevi uma carta para a comissão de doutrinas do presbitério, com muito respeito, não criticando homens, mas falando da mensagem, mandei os links para eles, e eu terminei o e-mail, né? Eu falo carta, mas um e-mail, dizendo o seguinte: não é possível ter sido revelação de Deus para esta obra pelo seguinte: primeiro, Deus não precisa revelar o que está escrito em artigos de internet. Segundo, não é uma mensagem que coaduna com a doutrina desta igreja. E tem um terceiro ponto. Moral da história: o meu coordenador me chamou, me repreendeu, que eu não podia ter feito isso. E ele usou a seguinte palavra: ah, mas se o espírito que está lá não é de Deus, aqui é de Deus, não tem problema, não. Falei: tem sim, porque foi passado para nós como revelação. Aí, Daniel, é que a coisa começou a descortinar. Falei: gente, se essa mensagem veio de lá, falando que é revelação de Deus, e não é, porque eu tenho provas, tá aí.
Quem vai negar isso? Deus vai revelar. Ô, Daniel, até você que é cético, precisa revelar uma coisa que está escrito na internet, num artigo de internet, ainda mais um Deus grandioso desse, rapaz. Então não é revelação, é mentira. Mentira descabida. Falei, e as outras? Aí que ficou o negócio. E as outras? São revelações? Então, eu comecei a questionar. Aí que entra o ponto perigoso da revelação. Um pastor de lá, eu nem sei se hoje ele está lá, ele me contou. E isso eu não posso provar, eu só posso dizer que realmente eles fazem isso. Mas eu não posso provar a origem da palavra revelação, porque eu não estava presente. Mas não vai ofender a dignidade de ninguém, porque eles fazem isso. Disse ele que houve um evento na década de 70, final de 70, mais ou menos, não sei, no Rio de Janeiro, parece-me, e veio um pastor americano com uma comitiva muito grande fazer um evento aqui. E eles foram lá, porque eles estavam com um grupo no início, e eles foram lá para conversar com eles, para tomar, sim, uma direção, ver se é aquilo que eles queriam, tal. E quando chegou lá, um dos participantes da caravana, um dos assessores daquele pastor, dizem que ele falou assim: olha, se você quiser um grupo que não questione e que obedece, tudo que vocês passar para eles, fala que foi uma revelação de Deus. Porque quando vocês falarem isso, ninguém vai questionar. Ô Daniel, aí quando eu descobri essa mensagem, quinta medida, provada que não era revelação, eu liguei o ponto já nessa palavra que eu tinha ouvido. Falei, gente, isso... Fui pesquisar. Encontrei o livro O Poder do Sangue de Jesus. Esse livro é um livro que foi traduzido no Brasil não tão lá atrás, mas era um livro em inglês. E esse livro, ele fala isso mesmo. Esse livro, né, do Maxwell White, ele é um teólogo americano, né? E ele escreve esse livro. Alguém disse para mim que a doutrina O Poder do Sangue de Jesus, que é a maior doutrina da Igreja Cristã Maranata, foi copiada desse livro. Eu falei, mas não é possível. Mesmo eu tendo visto já aquela da quinta medida, aí eu fui ler o livro, fui vasculhar, e realmente, rapaz, na página, esqueci a página, tem lá um ponto que chama assim, Fio Escarlate. É uma mensagem que é pregada dentro da doutrina Clamor pelo Sangue de Jesus, está no livro do jeito que é pregado no Manaim. Olha bem, tem experiência no livro que é contada no livro do jeito que é contada no Manaim. É que nós estávamos orando e o Senhor revelou, clama agora pelo sangue de Jesus. Quando clamou, aconteceu, do jeito que está no livro. Ô Daniel, aquilo foi me dando mal-estar, rapaz. Falei, meu Deus. Eu cheguei a dizer assim, onde eu estava enfiado, meu Deus, tanta mentira, tanta coisa boa que eu vivi lá, porque na minha concepção, eu estava vivendo para Cristo. Na minha concepção, os meus superiores eram homens de Deus. A minha esposa via Geodeti como um homem sério, como um homem de Deus. Eu vou contar depois por que ela não vê mais. Não é só por isso, não, que houve coisas piores, né? E eu descobri aquilo. Aí, 2019, eu comecei, já não estava suportando mais, eu comecei a ler, porque lá eles falam abertamente, não faça teologia, quem faz teologia é rebelde, quem faz teologia não tem unção. Aí eu fui descobrir por que eles fazem isso. Na Porque qualquer Universal curso... também eles têm essa pegada, essa veia assim de, ó, não vai estudar teologia, para eles se contentarem com aquilo que é passado para eles, que é um mínimo também de estudos e tal, é muito mais uma réplica, pelo menos o que alguns ex-pastores da Universal trouxeram aqui ao canal é isso, que estude o mínimo e replique aquilo que os superiores estão passando para vocês. Por quê? A Por que será? ICM é a mesma coisa. Inclusive é o seguinte, por exemplo, a ICM, mensagem de Natal, vem de lá escrito, pastor, antigamente, agora é transmitido via satélite. Mensagem de Ano Novo, mensagem de Páscoa, tudo vinha de lá pronta já. Então, na verdade, hoje, a ICM hoje não tem mais pastores, ela tem gestores, porque o pastor fica lá na frente, ele liga o satélite e fica lá com cara de banana em cima do púlpito, e o pastor pregando lá no satélite. Não tem mais pastor. São gestores, entendeu? Então, assim, é uma coisa um pouco bem complexa, na verdade. Agora, esse livro que eu fui
estudando um pouco, eu não fiz teologia, a minha formação é direito, eu sou advogado, não exerço mais advocacia, mas eu comecei a estudar tudo que eu podia estudar dentro dos livros e tal. Eu fui encontrar um personagem que chama Orígenes de Alexandria. Esse homem foi um dos pais da igreja. E esse homem, ele era um homem que fazia a chamada interpretação alegórica. É esse camarada aí, ó. Existem pergaminhos, né, bem antigos, replicando as coisas dele. Dizem que até há pergaminhos originais dele, né? Não sei. Esse homem escreveu um livro que chama, como é que chama? Homilias do Cântico dos Cânticos. Veja bem, quando eu fui ler esse livro, todo o ensino que a ICM transmite, inclusive dizem que ela ficou agora 6 meses transmitindo, né, a mensagem Cantares de Salomão, tem escrito nesse livro, escrito no ano 200. E sabe como que é transmitido para a ICM? Deus revelou para esta obra. De novo eu falo, Deus precisaria revelar hoje algo que está escrito já há 1.800 anos? Na sua interpretação, eles falam assim para trazer aquela credibilidade, para ser algo meio inquestionável, para que. Inquestionável. Tá. É aí que está o ponto da questão, Daniel. Foi aí que a palavra do tal pastor que disse que era para usar a palavra revelação para dominar as pessoas. Não pode questionar. Quando eles trazem alguma coisa, Daniel, e você que é um ser pensante, porque o ICMita de verdade, ele parece uma ameba, desculpe da palavra, ele não pensa. Ele engole tudo que os seus líderes passam para eles. Eles não pensam. Se você pensar, você vai ver que não tem errado. Então, eles usam a palavra revelação para você não questionar. Eles dizem o seguinte: não questionem a revelação do Senhor. Ponto final. Você não pode abrir o bico. Você vai ser colocado no banco, você vai ser ameaçado de perder ministério, você vai ser julgado num canto de uma igreja sem igreja, se você questionar qualquer coisa que venha do presbitério. É inquestionável. Voltando aqui, que eu acho que eu perdi o ponto da meada lá atrás, do Papa da igreja, a infabilidade do Papa. O presbitério falou, nesse caso, o presbitério Geodetigueiros, tá falado, meu filho. Ele tomou café com Jesus. Quem vai questionar? Entendeu? Então, assim, é uma loucura. Loucura, loucura. E eu falo isso hoje com muita tranquilidade, Daniel, porque eu tenho cópia dos livros nas mãos. Eu tenho até encaminhado esse livro para muitas pessoas, né, que têm procurado. Eu fiz uma live com o pastor Solon, que é um ex também, membro da ICM. Cheguei a Ele, convidá-lo aqui para o canal, mas eu acho que ele não deve ter recebido a minha mensagem. Enfim, pelo menos eu fiquei sem resposta. não, até conversei um pouco com ele, ele disse sim, que por um momento ele queria guardar um pouco. O pastor Solon é muito reservado e, na verdade, a briga de Davi com Golias é muito perigosa. Nós que estamos enfrentando, o Daniel, o sistema religioso é o Golias, ele é muito forte, ele é poderoso, ele tem muito dinheiro, né? O dinheiro dos dízimos faz festa, o dinheiro dos dízimos banca carro importado, banca tudo. Nós vamos falar disso aí, né? Que Mas você lá na Maranata não tem dízimo, você falou, ou pelo menos não tem é dízimo. obrigatório. Ah, tem um dízimo, mas não é uma cobrança muito agressiva. Só não pede publicamente, não pede. Nem dízimo, nem oferta. Não, Mas nunca como é que pediu. é? Por É o e-mail, seguinte, quando telefonema? você vai para alguma função que você quer trabalhar alguma função, aí eles te chamam e te ensinam, ó, mas para você exercer qualquer função aqui, você tem que ser dizimista, entendeu? Então eles falam assim: nós não pedimos dinheiro. Mentira, porque se você quiser ser professor, obreiro, pastor, diácono, senhora de frente, você vai ter que ser dizimista. Mas e os outros membros que não têm um cargo, uma função? Eles não são cobrados de forma alguma, Eles não então. são cobrados porque não fala publicamente. Mas Ah. se qualquer um quiser fazer qualquer coisa lá dentro,
ele é ensinado que existe o dízimo que Mas tem que tem pagar. alguma ocasião em que é solicitado, olha, quem puder ajudar, a gente está precisando disso ou daquilo. Tem Não, algum tipo de campanha? Não, de forma alguma. não. Publicamente, não. O que acontece lá é o Entendi. seguinte: quando há uma necessidade dos irmãos local, os irmãos local reúnem para ajudar, porque o presbitério não pode tirar dinheiro do presbitério. Entrou no caixa do presbitério, para sair só o presbitério que gasta. Pode estar morrendo aqui, pode estar, não, é muito difícil tirar, tá? Eu falo porque eu fiquei 17 anos como pastor e mais 5, 3 como diácono e 2 como membro comum. Eu não me lembro se aconteceu, talvez uma vez ou duas, mas eu não me lembro, do presbitério ter mandado dinheiro para ajudar o irmão A ou B. Não tem. E tem muitos cargos assim para a igreja arrecadar dinheiro, enfim, como você falou Tem, porque é aqui. o Ah, seguinte, lá é o seguinte, você tem professoras de crianças, tal, então é um número grande. Você tem as senhoras, são chamadas senhoras de frente. Se ela quiser ser usada para fazer um louvor, dar uma palavra, ela faz parte de uma função. Tem grupo de intercessão, tem grupo de louvor, tem instrumentista, tem obreiro, tem diácono, tem ungido, tem pastor. E e outra coisa, a igreja é dividida em grupos. Aí cada grupo tem um responsável. Então, cada função dessa, a pessoa, para ser, tem que ser dizimista. então é Entendeu? muita gente mesmo. E é uma porcentagem, tipo 10% do que você ganha? É do mesmo jeito que as outras igrejas Tá, ensinam. Mas nunca você vai entrar lá, você vai ver num culto público, pelo menos nunca aconteceu, não, deles pedirem dinheiro, de forma nenhuma. Entendeu? Eles entendi. têm essa ética de não pedir. Eles falam que foi uma revelação do Senhor, entendeu? Então, eu não acredito. Eu achei mais justo, mais brando, pelo menos, do que quando a gente compara com outras igrejas que têm várias campanhas, uma atrás da outra, com promessas. Se você der muito, aquilo que você nem pode, a sua vida vai prosperar no trabalho, na saúde, nos relacionamentos. Não tem esse apelo, então, né, para Não, arrecadar. não. Então, Com legal, dinheiro, então é não. mais interessante, né? O apelo maior lá é com o seu corpo. Aí você entra do outro lado. Quando você começa a fazer uma análise, eles não pedem dinheiro, mas eles pedem a sua vida. O pastor Hum. não recebe salário aqui embaixo, nenhum pastor recebe. Só recebe salário os pastores do presbitério. E qual o erro deles que eu acho? É não contar isso. Eu, por exemplo, pensava que os pastores do presbitério, aqueles pastores que dão aula lá de 15 em 15 dias, eu achava que eles eram voluntários como eu sou. Mas, inclusive, recentemente eu vi um contra-cheque de um dos pastores lá, é um contra-cheque de 2013. Em 2013, R$ 42 mil o salário. Em 2013. Então, isso eu vi o contra-cheque. Se É. foi me apresentaram. Ele tem. Então é o seguinte: a cúpula da igreja, eles não recebem como pastores. É tipo política, né? Político. Arruma um emprego para ele lá. Aí vai lá no presbitério e arruma um emprego para ele. Chefe da seção tal. Aí ele recebe como chefe lá. Então, diz. Eu não posso nem. Eu sei que muitas pessoas recebem lá. Muitas. Não é pouca, não. Mas sempre com cargos lá dentro, entendeu? Mas você tem liberdade nessa igreja para, fora de lá, levar a sua vida, fazer um curso superior, namorar com quem que você quiser, ou eles têm um controle muito grande sobre as áreas da sua vida e te exigem demais, muito tempo, dedicação à igreja? Como é que é esse aspecto da rotina de quem faz parte da ICM? Você tem liberdade do seguinte, por exemplo, namorar. Se for uma moça que não for da ICM, o rapaz, ele vai para o banco. Não pode. Talvez agora esteja abrindo algumas exceções, Para o que banco, como? perderam muito membro. Houve um cisma lá com o pastor Anchieta, que é um pastor também da cúpula lá. Então, houve assim, eles perderam muitos membros. Então, pode ser que eles estão relevando, mas não podia. A moça não podia namorar um rapaz que não fosse da O igreja. que que é ir para o Eles têm muito banco, cuidado com isso, certo? Oziel? Ir para o banco é o quê? Como é que é? Ir para o banco, a expressão que você usou, é o quê? É tipo um castigo? E para o banco é o seguinte: você é obreiro, aí você perde a função, você volta lá para trás para a função originária, banco, entendeu? Chama aí para o banco. É um Entendi. castigo, uma punição, Uma entendeu? punição. Cruel, porque a teologia cristã, ela ensina o seguinte: Cristo pagou os nossos pecados. Quem paga pecado é Cristo.
Mas as seitas religiosas, elas te punem. Você paga também por pecado. Então, é uma heresia isso, tá? Eu só vim descobrir isso agora recentemente, porque quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu falei, gente, tá errado. Quem cobre o nosso pecado é Cristo. Eu ser punido por um erro, então eu não estou sendo perdoado? Aí é complicado, deixa para lá, né? E tem muitas proibições, assim, é uma igreja que coloca muitas regras sobre forma de se vestir, É, é cheio das coisas, assim. mas é o seguinte, vai depender muito do pastor. Eu, por exemplo, eu fui um pastor mais liberal. Eu nunca vi que essas coisas tinham muito valor. Mas eu já tive superior meu que me deu dura. Você vai tirar da função mulher que usa calça esporte. Eu recebi a ordem, né? A mulher não pode usar calça esporte. Vamos lá. Tem que ter cuidado com roupa decotada, mas infelizmente a que mais observa é a calça esporte. É cobrado mesmo. Não pode ir no cinema, tem que ter cuidado, não pode beber nada, não pode fazer uso de nada. Lá uma vez houve uma situação muito vexatória de dois diáconos que eles tinham uma prática, eu acho, de tomar um cálice de vinho para dormir. Nada, não eram alcoólatras, coisas de família. E eles foram chamados, colocados na frente da igreja e foram obrigados a dizer que não bebiam, senão ia perder a função de diaconato deles. Então, assim, há muita coisa escusa lá, muita lei. Tem um culto 6 horas da manhã, todo dia. Quem não vai nesse culto, dizem que não está entendendo obra. Você tem que ir 6 horas da manhã na igreja. Aí você Cedo, fala hein? assim, hã? Cedo, hein? 6 da manhã. É terrível. Eu já vi pastor andar 50 quilômetros para vir na igreja, 10 minutos de oração. Uma loucura, Caramba. né? E É. se você não faz madrugada, chama madrugada. Eles falam que é uma doutrina revelada por Deus. E é também, hoje eu sei, que não é verdadeira. Porque Jesus, quando ensinou a orar, ele falou: entra no teu quarto, em teu quarto ora. É proibida a oração em público? Não. Mas o ensino de Jesus foi oração particular, você com Deus, no seu cantinho com Cristo. Eles não, tem que ser em público, senão Deus não está ouvindo. Às vezes minha irmã falava assim, pastor, mas eu não posso orar em casa. Não, em casa não, tem que ser na igreja. Então é uma loucura, né? Aí tem um período do mês, tem culto a meio-dia e culto à noite. Você vai na igreja às 6 horas da manhã, meio-dia e à noite. No mesmo dia, três Mesmo dia. vezes. Caramba, muita E coisa. vou te falar, se o presbitério tomar conhecimento que um desses cultos não aconteceu porque não apareceu ninguém, misericórdia. O pastor leva o esculacho. E Apanha as muito. possessões demoníacas ocorrem ou não? Não tem Não, essa tradição. não. É ao contrário. Eu presenciei lá, quando eu era novo lá ainda, eu nem era pastor, não. Eu presenciei uma vez um rapaz que começou a manifestar demônio lá, chamaram a polícia para ele. Foi um escândalo na cidade aqui, entendeu? Foi um Olha escândalo. só. É, Então, mas eu dali os só vi isso uma demônios vez só que passam aconteceu. longe. Hã? Passa Não longe. entendi. Tá, Eu só vi isso acontecer uma vez, mas aconteceu, foi um tá. escândalo na época, entendeu? Eu, Terrível, quando, né? eu fui da católica até os 15 anos e também ali nunca vi demônio passando perto. É porque tem igreja evangélica que tem até hora marcada e dia, né, de pro demônio aparecer. Ô, Daniel, Eita. eu acredito que possa existir, porque se você crê na Bíblia, tem que crer que existe possessão demoníaca. É, tá Mas eu escrito lá, né? está Entendi. escrito. Mas eu vou falar com você sem medo de errar. Eu já expulsei demônio, eu já vi expulsando. 90% é pantomina, né? Aquela Que é isso? pantomina como é que fala? Uma cena. 90%. 90%. Infelizmente, gosta das igrejas neopentecostal, rapaz, fica pondo microfone lá, fala, eu não estou aqui, que aqui tem Deus, tá, aqui tá lá dentro, lá, palhaçada, tudo para enganar os fiéis, entendeu? Tudo para enganar fiel. Mas Cristo, tem gente que acaba tendo essas experiências de transe, possessão, e na psicologia a gente chama de experiências dissociativas, que não são de propósito, não é porque a pessoa quer enganar outra, mas por acreditarem demais, às vezes serem sugestionáveis, e dependendo do contexto em que você está inserido, você pode ter essa alteração de consciência e interpretar como se um demônio tivesse
tomando conta de você. Então, tem alguns estudos na psicologia sugerindo que são processos psicológicos, e a pessoa acha que É, é o demônio que está ali. é igual a epilepsia, ué. A epilepsia foi tratada como possessão demoníaca durante Foi. muito tempo da coisa. É uma doença. Por exemplo, eu tô cuidando de um rapaz, cuidando assim, é um amigo meu e uma pessoa que eu amo. Ele tem esquizofrenia. Inclusive, ontem eu conversei com a psicóloga dele, entrou em contato comigo, né, por eu ser pastor dele. Tá um problema sério, porque ele cismou que tudo é demônio. Não sai da cabeça dele que tudo é demônio. Nem com remédio ele está conseguindo curar ele, entendeu? Problema sério. Esquizofrenia, Entendi, entendeu? entendi. Agora, E o que que voltando foi só um pouquinho. acontecendo? O que que foi acontecendo assim? Você foi descobrindo essas coisas. Caramba, aquilo que eles disseram que era uma revelação, uma coisa inédita, já estava escrito num livro A ou no livro B, aconteceu em outra religião. Aí você começou a desconfiar dessas revelações e foi esse incômodo que foi te afastando da igreja. Como é que foi esse processo? Continua pra gente. Foi assim, eu saí de uma vez, certo? Saí em junho de 2020. Mas a minha decisão de sair, elas foram pancadas e pancadas, porque cada descoberta dessa, eu citei aqui o Clamor pelo Sangue de Jesus, um livro escrito. Quinta medida, que aquilo enojava. Todo seminário tinha que escutar aquele homem falar quinta medida. Mensagem esotérica. Revelações de Cantares. Está escrito. Houve outras situações que acho que nem dá tempo de falar. Provaram para mim. Por exemplo, houve uma troca de pastores, só para vocês entenderem. E toda vez que troca pastores, havia oração. Os pastores impunham as mãos e normalmente havia lá a chamada palavra profética, que é um falando em línguas e o outro interpretando. Aí houve ali, isso aconteceu em 2014 por aí. Então, a partir de 2013, que foi a volta deles para o poder, a minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu via e já não acreditava mais, mas eu estava lá, eu amava os irmãos, eu amava a Cristo, vou para onde? Né? Tinha Aí é o coisas seguinte, legais ali, né, Oziel? Você tinha experiências boas ali dentro, com as os meus pessoas, com a irmãos, comunidade. Uhum. estar com meus irmãos, agora, é uma igreja de muita confusão, muita picuinha, é Aham. muito comum lá, vamos supor, eu tenho um problema com você, aí a irmã tem um sonho, ela escreve o sonho, com dificuldade com a sua vida, traz para o pastor e fala: ó, o senhor mostrou em sonho com a vida dele lá. Então, há muito disso. Há muito disso. Eles não gostam de falar isso. Eu falo que eu não devo nada para eles. Entendeu? Eles sabem disso, mas não têm coragem de falar, ficam engolindo aquele lixo lá. Certo? Agora, veja bem. Chegou um É, superchat, deixa eu lê-lo rapidamente aqui. O Alexandro falou que não tem nada demais ir na madrugada. Acredito que é ir à igreja, né, na madrugada. Minha avó Rita ia na madrugada na igreja matriz católica em Bom Despacho, quase todos os dias. No meu Bom Despacho, você sabe que eu sou de Bom Despacho, Minas Gerais, né, interiorzinho de Minas. Ó, coincidência abraço é aí, essa? bom Que mundo despacho. pequeno. Hã? Abraço pro bom despacho aí. É, Bom Despacho. Daqui uns dias eu tô lá, vendo a família, os amigos. Mas desculpa, Zé, só porque chegou aqui a mensagem do Alexandro. Pode Não, continuar. o Alexandre tá certo, não tem problema nenhum ir na madrugada. O problema é o seguinte: se você ia levantar pobreiro e não fosse na madrugada, você era rebelde, você não tá entendendo a obra, não, tem que fazer. Era cobrado ir. É diferente de eu levantar por amor. Falar, gente, tem um culto na igreja 6 horas da manhã que é uma bênção na minha vida. Isso é uma coisa, entendeu? A vida com Cristo, Daniel, tem que ser por amor. Rapaz, é lindo. Jesus é lindo, rapaz. Quando a gente pega, ô Daniel, e descobre que a Bíblia, sem a visão religiosa, eu tenho feito desafio no meu canal, as pessoas lerem a Bíblia sem a visão da religião dela. É o que eu estou fazendo. Rapaz, eu me apaixonei por Jesus quando eu li o Evangelho a primeira vez, há 30 e tantos anos atrás. Eu estou me apaixonando por Jesus de novo, porque é lindo, rapaz. Essa Sabe o que eu parte digo? da Bíblia eu tendo a gostar, né? Se os cristãos focassem mais em Jesus, eu acho que as coisas seriam bem mais Rapaz, legais, né, cara? mas é isso que é o evangelho, Daniel. O problema é que as igrejas cristãs, eu não vou falar evangélico, vou pôr cristãs, elas abandonaram o exemplo de Cristo. Abandonaram. Rapaz, Jesus te ensina a viver uma vida curada emocionalmente. Jesus te ensina a viver com seu vizinho, com a sua esposa, com seu pai. Rapaz, é lindo o que Jesus ensina. E por garantia ainda, ele te dá a vida eterna. Para quem crê, como eu creio, a vida eterna é um brinde, é um presente. Entendeu? Agora, por que Jesus veio como homem? Para cumprir o sacrifício dele e para ser o exemplo de um homem perfeito.
o certo que todo cristão tinha que fazer, como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que Jesus está longe, tá? Jesus está longe desse sistema, tá? É igual o exemplo que eu estou dando aqui. Que temor tem uma pessoa que vai na internet, pega uma mensagem, faz uma mensagem, muda as palavrinhas, vai na frente de um povo. Na época tinha lá 300 mil membros da igreja, diz que tinha 300 mil membros, não sei hoje, e fala assim: Deus revelou para vocês isso aqui. Ô, Daniel, pelo amor de Deus, rapaz, onde está o temor disso, rapaz? E Por isso sua que eu briga falo. com o manda-chuva lá? Acho que você ia contar essa e. Ah, deixa eu Ou você contar. não quer? Não quero te Vou- pressionar também, porque às vezes Não, é. eu vou contar porque eu preciso contar. Faz Tá, parte da minha saída. tá. Decidi sair, vamos pular. Por que eu saí? Os acontecimentos são dezenas, mas quando eu saí, o que eu sabia era 1% do que eu sei hoje, tá? Quando eu saí. Mas saí. Tomei coragem. A minha esposa, mulher de Deus, que Deus me deu, um presente de Deus da minha esposa, amo de paixão, entendeu? Ela entendeu a mesma coisa que eu, vão sair junto. Fiz um vídeo despedindo dos meus irmãos e falando com eles: olha, tá, eu e ela juntos, olha, não tem nenhum problema eu e ela, porque a primeira coisa que as pessoas pensam assim: tá em adultério. É, é terrível. Tá em adultério. Eu e ela junto, mandamos um abração para todos e falamos assim: irmãos, eu vou, no tempo oportuno, eu vou visitar todos vocês para dar um abraço pessoalmente, porque a nossa intenção era sair do ministério e ficar por um período, ver até que tomasse uma decisão. Isso no sábado, 2 horas da tarde, eu postei o vídeo, encaminhei para todos os meus contatos que tenho dos irmãos, das igrejas que eu pastoreei, e o vídeo rodou. O vídeo rodou muito, tudo bem. Passado algumas horas, menos de 24 horas, uma das igrejas que eu tinha sido pastor, o pastor que tinha sido meu pastor, quando eu cheguei na igreja lá, que batizou 2 filhos meus, que ele postou no grupo assim: olha, o Osiel não faz mais parte desta obra, não precisam procurá-lo para mais nada. Não era mais irmão Osiel e não era mais pastor, nem irmão. Aquilo me deixou muito triste, porque os meus filhos estavam nesse grupo, um dos meus filhos e a minha mãe, e eu não tinha contado para elas ainda. A minha mãe é uma pessoa idosa, na época estava com 81, ela está com 85 agora. Rapaz, minha mãe ficou louca. O problema é que no domingo, eu fui dar uma volta com a minha esposa e fiquei fora de área. Quando eu chego, o meu telefone, rapaz, lotado de mensagem do meu irmão, da minha mãe, do sei o quê. O que está acontecendo? Rapaz, eu fiquei muito triste. Falei: meu Deus, que gente ruim, rapaz. Não podia ter esperado. Eu saí do grupo, precisava de uma palhaçada dessa. Eu fiz o vídeo, eu expliquei que. Mas tudo bem. E já marcaram O reunião, Daniel. vídeo era num teor crítico, Ziel? Era você. Não, Não, era só se despedindo do não. pessoal, um abraço, Não falei super uma suave. vírgula. Só Entendi. agradeci os irmãos pela amizade, pelo carinho. Eu tenho vídeo, não tem nada. Aí, no domingo, isso. Reunião aqui, eu era o coordenador da área, que eram 8 igrejas que eu estava responsável com os pastores. Reunião nas igrejas, tudo, orientação. Não pode. Aí é o seguinte, estava na pandemia. Isso foi junho de 2020, a reunião foi pelo Zoom. Eu fiquei sabendo que um diácono que estava na reunião, depois saiu que me contou a história. A orientação: não atende telefone, não recebe na casa de vocês e não vai visitá-lo. Morreu, acabou. E enxurrada de dão. Eu falo que é dão. Dão, dão. E o lixo da igreja. Deus está tirando o lixo. O anjo está fazendo a limpeza. E aquele monte de baboseira. Não era mais irmão Osiel. Pra você ter ideia, um irmão veio na minha casa na semana e falou assim: pastor Osiel, vim cá hoje. Eu, até sábado, o senhor era um anjo. E hoje, uma semana depois, o senhor é o capeta. Qual é a verdade? O senhor é anjo ou capeta? Verdade. Você vê o que eles fizeram com uma semana com o meu nome. Aí que eu falo: a ICM é uma seita maligna. Porque você tratar um irmão que ficou 22 anos lá dentro,
que saiu sem dar nenhum problema, que eu nunca dei um problema para pastor. Nunca. Que dediquei 17 anos da minha vida lá, meu carro, minha vida, meu tempo. Nunca cobrei. Na verdade, eu cobrei durante uns 6 meses um pouco de gasolina para ajudar, porque eu estava com a situação financeira um pouco ruim e pastoreando uma igreja a 100 quilômetros. Foi isso que eles me deram. Mas o pior, na segunda-feira, isso no sábado, na segunda-feira, o presidente da igreja, senhor Geodeti Gueiros, me liga, mais ou menos 5 horas da tarde. Atendi o telefone e ele falou assim: aqui é o Geodeti Gueiros. Eu sabia que o Geodeti mentia muito, eu sabia que ele era um homem muito arrogante. Pra você ter ideia, eu só participei de 3 reuniões com o pastor Geodeti. A primeira, quando eu fui levantado, lá fala levantado com o pastor. Eu todo alegrinho, fui para a reunião, para me sentindo todo importante. Rapaz. Cheguei no Manaim, uma sala de ar-condicionado, que tem tudo chique, rapaz. E eu igual gente grande lá dentro. E o Jodeti presidindo a reunião. E ele estava calmo, né, tal. E perguntou assim: quem aqui assistiu tal mensagem? E nós éramos umas 60 pessoas, umas 20 pessoas levantou a mão que não tinha assistido, inclusive eu. Rapaz, o homem é bipolar. Porque de manso ele já passou para que vocês não podem nem subir num púlpito. Começou aquele negócio. Eu fui abaixando o banco, rapaz. Falei, meu Deus, eu não vou participar com esse homem mais, não. Eu chegava no Manaim, eu não podia ficar lá mesmo, não. Eu acho que eu era rebelde mesmo, sabe? Manaim é o quê? A sede? O Manaim é o local de seminários deles. É o local que faz a Hum. lavagem cerebral. Entendeu? Aí eu chegava no Manaim, eu virava, quando falava assim, reunião de pastores, eu virava o crachá, não queria mais, o homem é desagradável demais, muito desagradável. Mas aí, a segunda reunião que eu participei foi quando começou os escândalos do desfalque. Eu fui participar da reunião para ver como é que estava o clima. Rapaz, o homem estava virado o giraia, né? Ele queria processar promotor, queria processar juiz, porque ninguém vai tocar no ungir de Deus. Ele tem megalomaníaco, né, que chama, né? Essa coisa aí. E aí eu fui e falei, meu Deus, não vou mais. Segunda. Na terceira foi depois que ele foi preso. Ele foi preso e até acredito, eu vou falar, ele não roubou da igreja, sabe? Porque eu acho que ele não precisa disso, ele é um homem bem em situação, mas ele, os outros defeitos, tudo ele tem, mas ladrão não. Acredito que não. Falei isso na época e falo hoje. Mas ele é mentiroso, ele tem esse espírito de grandeza, tudo, menos ladrão. Mas aí é o seguinte: fui participar da reunião, falei, agora ele vai estar murcho, né? O homem foi preso, agora ele vai estar mais calmo. Eu cheguei na reunião e estava pior, rapaz. Aí que ele veio mesmo, que agora nós vamos pôr para render. Falei, deixa para lá. Mas ele me ligou. Quando ele ligou, eu atendi o telefone, 22 anos lá. Eu estava saindo com a minha esposa, meus 3 filhos estavam ficando para trás na ICM. Então, quando atendeu, falou: ô, pastor Judeti, prazer receber o seu telefonema. Pra quê? Porque o vídeo que eu fiz foi muito, muito respeitoso, muito amoroso. Mas eu escrevi uma carta para o presbitério falando dos motivos que eu estava saindo. Inclusive falando que a mensagem quinta medida não era. Falei dos desvios, falei dos enganos, falei. Pra você ter ideia, a última reunião presencial, o Daniel, que eu participei, eu chorei, mas chorei como criança, porque em 2019 eu tive o privilégio, eu sou pastor ordenado lá, eu era lá, pastor ordenado. E então a prerrogativa de fazer casamento é do pastor ordenado. Então eu estava dentro da norma. O meu filho foi batizado na igreja, criado na igreja, membro, assíduo participante. Ok. A minha nora, né, futura nora, batizada, participante de grupo de louvor, fiel lá dentro. Fiz um casamento dentro dos padrões da igreja. Até o brinde que foi feito foi com água. Não deixei usar nem para fazer o brinde. Você ter... Por quê? Eu tenho um nome a zelar. Muito bem. Foi lindo o casamento, maravilhoso, não me arrependo nunca. Nessa reunião, eu fui esculachado, escrachado, humilhado, que eu ia perder o ministério porque eu tinha feito o casamento do meu filho. E eu perguntava assim, por quê? Ele falava assim, não importa o motivo. Eu falei, não importa, assim, tem na Bíblia.
Ele falou, não tem na Bíblia, mas o Geodeti disse que não pode fazer, pastor não pode fazer casamento do filho. Então, assim, foi muito duro. Aí, nesse telefonema, na carta eu coloquei que eu fui humilhado por causa disso. Tem um tal do satélite lá agora, que é uma idolatria. É Deus no céu e satélite na terra. Por que idolatria? Porque o Jodeti, ele gostou de aparecer. Ele é o homem da televisão agora lá. Entendeu? Quando não tinha satélite, ele criticava todas as igrejas que tinha pastor televisivo. Ele chamava de pastor Toshiba. Mas quando a igreja ganhou dinheiro e pôde montar o satélite dela, aí Deus revelou. Hipocrisia. Reis da hipocrisia. Reis. Tudo que convém, Deus revela de acordo com o que convém. Reis da hipocrisia. Aí, Daniel, ele me ligou e falou: Você não ligou o satélite? Rebelde. Você fez o casamento do seu filho? Rebelde. E foi falando. Tudo que eu pus na carta, ele me massacrou. E no final ele falou: abre o texto tal, tal, tal. Quando eu abri, ô Daniel, era um texto no meio da pandemia, de maldição, como é que chama? De pestes. As Uhum. pestes que iam assolar os filhos dos seus filhos. E o Nossa. Judete, aquele homem é louco. Eu vou te contar por que ele faz isso. Eu falei, Judete, o senhor está ligando a minha casa para me amaldiçoar, rapaz? Eu fiquei 22 anos ali dentro, nunca dei trabalho para a igreja, o senhor vai me despedir dessa maneira? Eu estou feliz com a minha esposa, rapaz, tomando uma decisão consciente. Quando eu falei que eu estava feliz com a minha esposa, Daniel, rapaz, o homem virou um monstro. Feliz você está agora. Você vai ver o que vai acontecer com você. E começou, rapaz. Aí eu soltei os cachorros nele. Aí eu terei com ele. Aí eu enfrentei ele mesmo. Fui falando com ele, falando. Quase morri, tá, Daniel? Literalmente, fisicamente. Eu faço tratamento de pressão alta. Acho que todo mundo tem um pouquinho de pressão alta. Um pouquinho acima do peso. Quando a minha esposa me escutou gritando e chorando, porque aí eu gritava com ele mesmo, a minha esposa chegou, estava roxo. Meus lábios aqui, tudo roxo. Aquele homem quase me matou. Literalmente, tá? Aquele homem é mau. Aquele homem, ele é muito mau. E eu vou te contar por quê. Uma das teologias da ICM chama teologia do medo. O que eles dizem? Só nós temos a revelação de Deus e só quem tem revelação vai para o céu. Se você deixa essa obra, você vai ser punido. E eles pegam alguns exemplos. Por exemplo, teve um homem lá que saiu da ICM e ele teve câncer. E o câncer aflorou externamente, talvez um câncer de pele, eu não sei. Ele contava aquilo no Manaim, com o maior orgulho, porque morreu comido de bicho. É assim que faz quem toca nessa obra. O Daniel, no Código Penal tem que ameaça é crime. Só que o direito de crença protege os líderes canalhas que fazem isso com suas ovelhas. Canalhas, entendeu? Que usam o terror. A pessoa que está ali, Daniel, ele fica, meu Deus, eu não posso deixar essa obra. Como é que eu vou deixar essa obra? Tem um texto na Bíblia, né? Você por ser cético, não é por certo, não é um conhecedor da Bíblia. Que tem um cara que chama Uzá. Uzá, ele estava carregando a arca na época de Davi, e a arca dá um balançado na carro de boi assim, ele põe a mão na arca para a arca não cair. Boa intenção, mas ele morre na hora ali. Eles usavam esse texto para causar o terror. Usam ainda. Então eles pegavam exemplo do fulano que morreu, do fulano que comeu de bicho, do fulano que queria visitar o Manaim. Deus, rapaz, a maior crueldade que eles fazem. O que eles fazem é crime, sabe? Eu não vou dizer crime do Código Penal, não, entendeu? É crime, sim. É cruel com o ser humano, rapaz. A pessoa está ali dentro sofrendo, a pessoa está ali. Eu conheci um rapaz que saiu de lá, na época que eu saí, que ele não conseguiu se adaptar aqui fora e teve que voltar, porque nada da vida dele estava certo. Então, nesse dia, eu falei com ele: olha, o senhor não é dono da obra de Deus, não. O senhor é dono da Maranata. O senhor. E dali para cá, Daniel, eu fui descobrindo cada coisa, rapaz. A No seu perversidade. canal, Osiel, você trabalha esses conteúdos sobre Maranata ou você foca mais no Evangelho, na sua fé? Como é que É, tá? Ou seja, porque alguns que saem, eu já entrevistei ex-pastores da Universal aqui, que nos seus canais eles acabam
fazendo esse enfrentamento, essa crítica, para poder conscientizar as pessoas do que eles viveram lá dentro, do que eles acreditam, e outros preferem levar mais para o lado de, cara, dá para você ter sua fé, você se conectar com Jesus, você viver bem, sua espiritualidade sem estar na igreja, e focam mais nisso. Como é que tá no canal? Porque algumas dessas igrejas, na figura de seus líderes, acabam perseguindo, acabam ameaçando, e aí esses ex-membros ficam meio silenciados, com medo, né? Você falou dessa teologia do medo, achei interessante a expressão, que é muito utilizada essa estratégia por parte de grupos altamente controladores, justamente para prevenção contra os rebeldes, contra os apóstatas, e É. também para que você não se conecte, não vá buscar informação com essas pessoas que saíram, porque agora são demônios, são pessoas do mundo que vão contaminar. E é interessante você comentar isso tudo, e eu confesso que eu não fui ao seu canal ver os conteúdos, e até aproveito, né? Eu deixei aqui o seu arroba na descrição do vídeo para quem quiser conhecer um pouquinho do Osiel de hoje em dia lá, o que que ele É, prega e tudo. Se você quiser falar um pouquinho disso também, Osiel, acho o que pode ser canal legal. Evangelho Sem Máscaras, né, que eu até entendo que esse título surge pelas decepções que eu tive, porque quando eu saí de lá e comecei a conhecer o Evangelho, eu falei, gente, o que eu estava vivendo não é Evangelho. O que eu estava vivendo era uma seita cheia de regras, cheia de invenções, cheia de mentiras, revelações que não são revelações, doutrinas que não são doutrinas. Então, o evangelho está mascarado. Então, eu vejo esse nome, Evangelho Sem Máscaras, Cristianismo Puro e Simples. A Verdade Sem Medo. É um canal que eu falo contra o sistema religioso geral. Eu tenho enfrentado uma resistência muito grande, porque quando eu falo do sistema religioso cristão, tem pessoas que acham que eu estou enfraquecendo a fé das pessoas. E eu, assim, o meu canal ainda é um canal pequeno, eu creio que eu tenho o objetivo de fazê-lo crescer, porque eu acho que o mundo precisa de ouvir o que eu estou falando. Não, não porque eu sou melhor, não, porque tem muitos como eu que estão falando, entendeu? É preciso quebrar as amarras. A pior prisão que existe, Daniel, é a prisão sem grades. Porque quando você está atrás de uma grade, você sabe que está preso e você luta para sair. Mas quando você não vê as grades, você não sabe. E as pessoas estão presas em seitas religiosas cristãs, pseudo-cristãs, e não conseguem sair. Elas estão cegas. Elas são dominadas pela teologia do medo. É um tripé. Medo, a oferta, que aqui você vai ter, que não tem em lugar nenhum, né? E a culpa. A culpa. Então, é um tripé. Medo, a oferta, que ela é muitas vezes trabalhada pela ganância das pessoas. Oh, Deus vai me dar. No caso da Maranata, não é a doutrina da prosperidade. A maior ganância que tem da Maranata é a ganância de querer ser. Eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor. É uma loucura, é uma guerra. Né? As Por pessoas status mesmo, é uma coisa de você ter uma posição distinta lá dentro. têm muito disso. Eu me lembro, eu já vi casos, né, lá dentro da pessoa, um diácono discutir com um obreiro, por exemplo, e o diácono fala assim: olha a patente aqui, rapaz, você tem que me respeitar, eu sou diácono, você é obreiro, e o obreiro é um a menos, né? Então é uma loucura. Pô, tem pessoas de Deus lá, Daniel, tem pessoas boníssimas lá dentro. É o que eu Não falo, rapaz, duvido. Uhum. se eu pudesse ir lá, para meu filho, olha, enxerga o que está acontecendo, rapaz. Mas não posso. Então, eu decidi usar o canal e eu digo o seguinte: se eu conseguir, Daniel, eu creio que eu vou conseguir mais, porque eu já tenho tido resultado. Mas se eu conseguisse libertar uma pessoa de uma seita religiosa, voltando para Cristo, aí alguém vira onde eu estou sendo combatido. Você vai enfraquecer a fé da pessoa. Aí eu falo assim: engraçado, nem a fogueira enfraqueceu a fé dos irmãos, a verdade vai enfraquecer? O que eu estou falando é a verdade, eu tenho provas. Então, eu faço com muito temor, não tenho medo de fazer. O canal, na verdade, eu trabalho mais com a ICM, porque eu conheço a fundo lá dentro, né? Mas eu uso o exemplo da ICM, porque eu sei que outras seitas estão vivendo a mesma coisa. E olha, isso virou uma febre. Nós temos no Brasil Adventistas do Sétimo Dia, que são pessoas boas, mas são a ideologia de seita
A ideologia de seita é o seguinte: você não pode misturar com ninguém. Você nunca viu e nunca vai ver um pastor de outra igreja pregando dentro de uma igreja cristã maranata. Não pode. Nós somos melhores que todo mundo. A soberba religiosa, característica de seita, olha de cima para baixo para os outros. Nós alcançamos, vocês não. Por exemplo, a igreja cristã maranata, o membro é estritamente proibido de entrar na igreja católica. Se ele souber que você entrou na igreja católica, você vai para o banco, né? E ainda é perigoso você estar cheio de demônio ainda, que eles falam, porque... Então, sim, é terrível. E aí eu vou descobrir que as práticas dela é a mesma da igreja católica. Mesma prática. A diferença é que, em vez do santinho de barro, é o vasinho de flor, é a placa da igreja, o templo. Então, na verdade, é uma mistureba, tudo a mesma coisa, tá? O sistema Tem religioso muitas. deturpou o evangelho, tá? Por interesses, por dinheiro. Então, o Evangelho Sem Máscara, o canal, é para tentar levar essa mensagem para as pessoas voltar para Cristo. Porque Cristo é maravilhoso, Cristo liberta. Cristo não tira você de um fardo e coloca outro. Entendeu? A visão cristã verdadeira é essa. Daniel, na verdade, que se a gente conhecesse com profundidade o que Cristo trouxe, não teria nem ateu no mundo, sabia? Porque é lindo Olha demais. isso. Uhum. Eu li os evangelhos, tá? Apesar de ser ateu, já li os evangelhos, vira e mexe, eu dou uma olhada em alguns conteúdos, não só cristãos, mas de outras Uhum. Muito religiões, bom. para aprender um pouquinho. Eu reconheço que existem tesouros, vou usar a expressão do Sam É, Harris, que ele usa no seu livro Despertar, em várias religiões, coisas tá. legais, ensinamentos, reflexões, orientações. Mas a gente tem que tomar cuidado porque as lideranças muitas vezes são exploradoras, abusivas e acabam te aprisionando. Então eu falo que no meu canal, embora eu tenha uma luta para desmistificar o próprio ateísmo, quebrar preconceitos, porque tem muita gente que pensa que ateus não têm diretrizes morais, ateus são pessoas más, imprevisíveis, e não é nada disso, cara. Promíscuo, assim. Ateus não, nada disso. Mas eu tenho também essa missão de, caraca, vamos reconhecer o que tem de legal na religião, vamos ver que tem espiritualidades saudáveis, possíveis, mas que existem coisas nocivas no interior de vários grupos religiosos. E a minha batalha é mais para conscientizar as pessoas sobre isso, para que elas tomem decisões mais conscientes, percebam se estão nas engrenagens, nesses mecanismos abusivos de algumas seitas, para que elas se libertem disso, porque a liberdade religiosa é um direito importante. Então, longe de mim ser intolerante ou Necessária, dizer né? que as pessoas. Exato, cada um tem que ter a sua liberdade, o seu direito de professar uma fé A, B, C, D, ou de ser agnóstico, de ser ateu e por aí vai. Então, vamos continuar nessa luta aí, porque eu acho que tem muitas pessoas, Você de sabe o que fato, eu penso? Você ah, dando um spoiler aí do seu canal, da sua luta, eu acho que a minha luta é a mesma da sua, com uma visão pois é. diferente, entendeu? Pois é, Hoje, no caso você, é para a pessoa se alertar e não se prender. No meu caso, é para trazer a pessoa para Cristo sem as amarras das seitas, das prisões, desse peso, do não toque. Sabe o que Paulo fala? Olha como é que o evangelho é lindo. Paulo fala assim: fugir das doutrinas de homens, tipo, não toque isso, não faça aquilo, não coma aquilo. Justamente o que as igrejas fazem. É só proibição. Jesus vem e fala assim: "Ó, não julgueis, para não ser julgado." Aí o que as igrejas fazem? Vigiar a vida dos outros. Né? Você vai para um culto de Santa Ceia, né? Que a igreja, na igreja católica como é que chama? Tem um nome lá, a ceia da igreja católica oh meu Deus, esqueci. não me lembro também, faz Sim. tempo. Na igreja evangélica é a ceia. Rapaz, o que tem de gente, fulano ceou? Então, você pega um evangelho que é lindo, rapaz, lindo. Olha, Jesus fala assim: perdoa o teu inimigo. Aí alguém fala assim: é muito difícil o evangelho, porque a pessoa não merece perdão. Quando Jesus falou perdoa, ele está dizendo: eu vou te curar, você está sofrendo, rapaz. Então, o evangelho, ô Daniel, quando você entende o que Jesus queria para nós, rapaz, é a coisa mais extraordinária que existe. Eu digo o seguinte: Gandhi tem ensinamentos maravilhosos, os filósofos têm ensinamentos maravilhosos. Né? Você pega do budismo, tem frases lindas.
mas eu vou dizer, modéstia à parte, igual Cristo não tem, porque é muito perfeito. Agora, aí vem o homem, o cidadão, eu falo homem porque eu tenho esse risco, e é por isso, Daniel, que eu estou numa luta constante. Eu tenho um grupo presencial aqui, é um grupo pequeno, a cidade é pequena, mas a minha proposta com eles é o seguinte: o dia que esse grupo crescer um pouquinho, dois grupos. Porque se crescer, aí a vaidade entra e nós não estamos preparados para isso. Eu acho que o modelo de igreja de Cristo teria que ser esse, sabe? Igual lá no princípio, pequenos grupos, de vez em quando faria uma reunião maior para encontrar os irmãos, valorizar a irmandade, entendeu? Eu acho que, olha o que Jesus falou. Alguém perguntou quais os mandamentos. Olha que coisa linda. Ama a Deus e ama teu próximo. Acabou. Não tem mais nada. Isso é Se focar no evangelho. amor é bom demais. Entendeu? Isso é Infelizmente, muitos evangelho. cristãos estão focando no ódio, na intolerância, no preconceito. Muitos cristãos, né, não vou falar só evangélicos, entre católicos também a gente encontra algumas Não é uma coisas muito briga. tristes, né, Osiel? Eu queria, antes de a gente finalizar, eu tenho só mais uma pergunta para te fazer, mas fazer uma rápida propaganda do curso Psicologia das Seitas para o pessoal que ainda está por fora. A gente teve duas aulas, mas tudo que acontece lá no Instituto Ponto Azul fica gravadinho, tá, gente? Então, independentemente de você entrar agora em abril, em outubro, já acabou o curso. Está gravado na nossa plataforma. Quem se torna membro do IPA Plus, que é o nosso núcleo de ciência e filosofia, acessa todo o conteúdo da plataforma e o nosso curso vai estar bonitinho lá. Então, a gente teve duas aulas, mas temos ainda seis pela frente. Olha só. O professor Leonardo Martins já deu uma aula sobre qual é o perfil psicológico de quem mais facilmente entra em seitas e vai dar mais uma aula, que vai ser a de fechamento do curso, sobre por que as pessoas saem de grupos altamente sectários ou controladores. O que acontece para ter aquele start? O que falta para algumas pessoas que acabam tendo mais dificuldade de sair? Eu mesmo vou dar uma aula sobre a saúde mental de pessoas que participam desses grupos, se é pior, se é melhor, se melhora ou piora depois que sai do grupo. A Tatiana Badaró vai falar sobre coaches e influenciadores digitais. Será que os coaches são os novos gurus? Esse é o papo que ela vai propor para gente. Professor Wellington Zangari vai falar sobre abusos e mecanismos de controle em reuniões mediúnicas, porque não é só sobre cristianismo que a gente vai abordar aqui no curso, embora o Antônio Madaleno, como o Osiel, também é ex-líder religioso, já participou aí de uma igreja bem grande ou de um salão, vai contar para a gente também sobre alguns mecanismos ah, oriundos dessa e de outras instituições cristãs. A Lorela deu a aula dela agora no último sábado sobre teorias da conspiração, como elas são usadas para controlar pessoas, e o André Rizzi vai dar uma aula sobre comunidades espirituais. Sabe aquelas comunidades da meditação, do yoga, que pregam o amor livre? Nem sempre as coisas são tão livres assim, e ele vai mostrar como existem armadilhas nessas comunidades também. É bom deixar claro, gente, que a ideia do curso é para informar as pessoas, para entenderem quais são essas armadilhas, quais são esses mecanismos, e, é claro, para ajudar pessoas próximas também, que eventualmente podem se beneficiar desse conhecimento. Quem se torna membro do IPA Plus vai assistir a esse curso, Psicologia das Seitas, mas a todos os outros que a gente tem lá também, como História da Bíblia, Psicologia da Religião, o Cérebro Místico. A gente vai ter o curso História do Cristianismo em novembro e vários clubes do livro, nos quais a gente lê e discute obras importantes para despertar mais o pensamento crítico e o desenvolvimento do conhecimento científico. A gente está com esse valor aqui de 397, que é uma anuidade. Eu gosto de deixar isso claro, que o pessoal acha que é por mês. Não, 397 para você acessar todo esse conteúdo, mais de 200 horas de muita ciência e filosofia pelo ano inteiro. Mas quem quiser participar só do curso Psicologia das Seitas, ele está à venda por R$ 247. Beleza? Então fica aí a dica, o convite para quem quiser se inscrever lá no Instituto Ponto Azul para poder desenvolver mais seu pensamento crítico e se conectar com pessoas que valorizam o conhecimento. Vamos com a gente. Então, o Oziel vai estar lá também, né? Como eu falei, eu apresentei os meus convidados aí com o curso do momento. Espero que você goste, tá, Oziel? Depois a gente conversa um pouquinho aí É, sobre os ensinamentos dos professores por lá. eu acho que eu já gostei da temática. Que legal. Importante.
Você vai poder levar, ó, muito do que vai ser discutido lá pro seu canal também, e tudo. E reforço Daniel, aqui que o seu canal tá aqui embaixo para quem quiser lá conhecer seus conteúdos. eu acho, Daniel, que se a gente começar a virar amigos, você vai acabar virando cristão também. Ai, ai, era o sonho da minha sogra. Entra ano, sai ano, há Brincadeira. 8 anos e eu ainda tô aqui. Ateu convicto. Não, eu acho o seguinte, sabe o que eu penso hoje, Daniel? É. Eu acho que você, ateu, peca muito menos do que um líder religioso que está usando da má fé. Eu me lembro uma entrevista que aquele apóstolo Arnaldo, ele é um comediante que tem aí, ele fala muita loucura, eu não gosto dele não, sabe? Eu acho que ele pega pesado. Mas ele falou uma coisa que eu tenho que concordar. Alguém perguntou para ele, falou o seguinte, rapaz, você não tem temor não de Deus? Aí ele falou, eu? Rapaz, tanto o meu público como Deus sabe que eu sou um comediante. O pior são os pastores que estão nos púlpitos fazendo o que estão fazendo. Eles que tinham que ter medo. Então, é a triste verdade. Um ateu, por exemplo, ou alguém que não conheceu Cristo, está lá na mesinha de cerveja, ele está pecando menos do que um líder, como eu falei aqui, que tem coragem de ir para a internet, pegar uma mensagem e, para dominar a pessoa, fala: foi revelação, não toques. Então, eu acho assim muito perigoso isso, sabe? Pois é, tem É brincar muitas. demais com coisa séria, sabe? Exatamente, porque você acaba mudando muito a vida da pessoa, condicionando a vida dela a certos preceitos e com as suas digitais, como você vem colocando, né, várias coisas que colocam que é de Deus, mas que é muito humano. E como as pessoas acabam seguindo aquele script, abrindo mão, às vezes, de amizades com pessoas de outra religião, perdendo a sua liberdade, sua autonomia, e muitas vezes nem se tornando mais felizes. Claro que tem gente feliz em certas religiões e que bacana isso, mas nem todo mundo está tão bem assim em certas Sabe o que eu organizações, né, vejo? Zé? A minha experiência, por exemplo, da ICM é de ver muitas pessoas, casamentos destruídos, muitas pessoas com problemas. Quantas das vezes eu vi esposas de pastores, rapaz, em profundas depressão, muito, não é pouco não, né? Pessoas que a esposa está num quarto trancada, igual um lobisomem. E o marido está lá rindo para todo mundo, está lá cuidando das igrejas, cuidando da obra de Deus. Então, sabe, eu acho que tudo isso é muito pesado. As pessoas estão abandonando a família para supostamente estar cuidando da obra de Deus. Aí você vai para o Evangelho, amar o próximo. Primeiro, o próximo nosso é a nossa família. Se eu não amar a minha esposa, eu sou o maior hipócrita do mundo em querer cuidar dos outros. Eu estou fazendo alguma coisa para minha esposa. Então, eu estou dando um exemplo aqui. O filho, aí vai, o seu convívio vai aumentando. Aí você tem o seu colega de trabalho, aí você tem lá na sua comunidade religiosa. Quer dizer, é o seu próximo. Aí você, rapaz, vem essa hipocrisia de falar que você está deixando a esposa para cuidar da obra de Deus. Então, tudo isso são coisas que foram me mostrando que eu precisava de voltar para o Evangelho, que as seitas, elas são mais perniciosas do que benéficas. Eu hoje diria, por exemplo, não entre. Eu diria claramente, não Eu faça já ia parte. te pedir para deixar a mensagem final para o pessoal, ó, então você já, Então, vamos já... lá. Primeiro, não entre, não se submeta a uma seita religiosa. Se você ama a Cristo, viva em Cristo em liberdade. Procure um lugar onde você viva essa liberdade. Aí alguém diz assim: é liberdade para fazer o que eu quiser? Sim, só que quem tem Cristo, ele é diferente, porque a alegria de Cristo supre. Por que um cristão verdadeiro ele não é um usuário de drogas? Porque ele é proibido? Não. Porque ele já está entorpecido por Jesus, entendeu? Tipo isso. Então, não é viver por regras, por ditames, por ordens. Você tem que estar aqui. Não, é viver no amor, é na paz. Você tem uma pessoa, Jesus, por exemplo, a mulher adúltera, a prostituta que o adorou, a mulher do fluxo de sangue, que era o publicano, ele abraçou. Todos vão ser resgatados? Não, mas abrace, ame, viva o que Cristo viveu. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Você crê. O cristão, Daniel, crê no Espírito Santo. Se você crê, deixa o Espírito Santo fazer. Ame as pessoas, abrace-as, cuide delas. Abraça o caído, pare com o mendigo e converse com ele. A ICM, o mendigo não pode nem entrar na igreja, é proibido. Rapaz, ame, seja diferente.
que é isso que Cristo quer para nós. É aí que a gente poderia mudar o mundo. É onde eu brinquei com você, que se a gente virasse amigo, você virava cristão, porque se nós, 90% da população brasileira, 88% cristã, se nós vivêssemos o que Cristo realmente ensinou, Daniel seria 100% e já estaria contaminando o mundo. Mas não vive. É cada um na sua bolha religiosa, alimentando impérios, alimentando pastores, alimentando egos e o ensinamento de Jesus cada dia mais abandonado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, Ziel, pelo papo. Eu adorei te conhecer, conhecer o seu trabalho, um pouquinho dele, né? Quero ver seus vídeos com calma depois, conhecer a sua história. Você trouxe várias reflexões, algumas problematizações importantes. Certamente, pessoas dessa igreja vão assistir a gente. Algumas podem ficar meio furiosas, incomodadas, mas eu espero que essa mensagem que você deixou aqui no final, uma mensagem de amor, de reflexão, seja o que pese mais para essas pessoas que estão buscando conhecimento, buscando informações, ou buscando que seja contrapontos, conhecer um pouquinho a visão, a perspectiva de pessoas que pensam diferente sobre a ICM. E eu reforço aqui o convite, se algum pastor dessa igreja quiser um direito de resposta, colocar um pouquinho a sua visão sobre essa instituição, as portas estão abertas para a gente bater um papo. A ideia é que a gente desperte o pensamento crítico, que as pessoas se desprendam de certas amarras religiosas, muitas vezes organizacionais, mas que a gente faça isso com respeito dentro das quatro linhas da Constituição, para usar uma expressão que ficou famosa ultimamente aí. É isso aí, Osiel. Obrigado demais. E que o pessoal vá conhecer seu canal também, né? Reforço que está aqui embaixo do seu arroba, para vocês darem um pulinho lá e conhecer mais o Osiel. Eu também, Daniel, te agradeço. Prazer te conhecer, pessoa simpática aí, com muito respeito. Gostei de ver a sua postura. Acho que isso é muito lindo, tá? Parabéns para você. É cético ter a sua postura, mas com respeito. O seu canal, apesar, alguém pode dizer assim, nossa, mas você vai dar uma entrevista no canal, mas eu vi todo o respeito. Eu acho que isso é muito bonito. E parabéns para o seu trabalho. Espero que o seu trabalho prospere. Estou ansioso já pelo curso, eu gostei da temática e, de certa forma, nós estamos na mesma direção. Você conscientizando e eu tentando trazer as pessoas para o Evangelho também. Então, foi um prazerão estar com você. Agradeço aí os seus inscritos, seus ouvintes, que nos teve a paciência de estar conosco, aqueles que vão assistir. E até a próxima, se Deus quiser. Estou à disposição sempre. Deus abençoe. Muito Valeu, obrigado. Zé. Isso aí, tudo de bom para você, cara. Obrigado, Ariel, pela moderação, Hanna e demais membros do canal que deram um alô por aqui, uma força. Ayla se tornou membro agora. A gente vai se ver lá no nosso grupo do Telegram, hein, Ayla? Obrigado, a gente se vê lá na turma cética, valeu demais. Lembrando que membros têm 25% de desconto lá no IPA Plus para participar dos nossos cursos, então aproveitem, tá lá na aba comunidade. Deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo lá no grupo da família, dos amigos, para vocês despertarem mais o pensamento crítico sobre religião. Obrigado a todos, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.